Morar aqui na Suíça é o sonho de muita gente. Mas será que esse país é feito para todo mundo? Me acompanhe, que eu vou te contar o que quase ninguém te conta sobre morar aqui. Sério? Como ça va? Então, eu já moro aqui na Suíça há 5 anos. E uma coisa que tem me assustado é a quantidade de pessoas que entram em contato comigo com o desejo, com a vontade e com o sonho de vir aqui para a Suíça e morar aqui. Mas será que todo mundo sabe exatamente como é viver aqui na Suíça? Ou será que elas só veem, escutam e observam as coisas que as pessoas querem colocar nas redes sociais, que são as coisas mais bonitas desse país, e por causa disso as pessoas se fascinam tanto com o lugar e querem ir para cá? E perguntando para essas pessoas o porquê que elas gostariam de vir aqui para a Suíça, morar aqui na Suíça, eu escuto sempre as mesmas coisas, e elas têm razão. Tem vários motivos para se viver aqui na Suíça, tem vários motivos para ter o desejo de vir para esse país. E eu vou listar aqui somente 5 motivos que eu mais escutei que essas pessoas falaram para mim que por causa desses motivos gostariam de vir para cá. É fato, a Suíça é um dos países mais seguros do mundo. Viver aqui na Suíça é saber que você pode andar na rua tranquilamente, é saber que você pode fazer praticamente tudo o que você gostaria de fazer, que em muitos lugares onde a segurança não é suficiente, você tem receio, tem medo de fazer. Então aqui na Suíça você pode andar com o telefone na mão, você pode andar na rua de madrugada, você pode fazer o que você quiser praticamente, porque você tem o direito de ir e vir aqui, e esse direito é assegurado pela segurança da Suíça. E eu não falo de policiais, eu não falo de exército, eu não falo de força militar, eu falo da cultura, eu falo da educação do povo suíço. Então sim, isso é um fato, a Suíça é um dos países mais seguros do mundo. E isso, para nós que viemos do Brasil, onde várias cidades do país não oferecem uma segurança adequada, onde nós temos medo de andar na rua, onde nós não podemos, por exemplo, dar mole na rua com o telefone, tem sempre esse receio de que alguma coisa vai acontecer. Então isso é óbvio, é um dos motivos muito válidos para querer sair dessa situação e ir para um país ou ir para um local onde tem uma segurança mais elevada. A segunda coisa que eu mais escutei das pessoas que gostariam de vir para cá é uma coisa muito óbvia também, e também é um fato: a natureza aqui na Suíça. A natureza aqui parece que ela foi pintada por Papai do Céu. Parece que ela não dá para explicar. As águas dos lagos são transparentes, são limpas, as montanhas elas são lindas. Esse verde é incrível, eu não sei explicar também, mas eu já falei em alguns vídeos que parece que o verde das gramas, da floresta, das árvores, é bizarro, porque é um verde muito vivo, é uma cor muito forte. E também chega a ser uma piada, porque muitas pessoas pensam que eu coloco filtros para deixar a cor da grama, da árvore, da folha, sei lá, mais verde ou mais colorida, e não é. É aquilo ali. Então, de fato, a paisagem, a geografia aqui da Suíça é muito bonita, com os Alpes suíços, com as imensas montanhas que tem aqui. Então, assim, é um país muito acessível geograficamente, é um país muito acessível que, mesmo sendo um país percorrido pelos Alpes suíços, o que dificultaria o acesso, mesmo assim a Suíça se planejou e fez com que tivesse uma facilidade muito grande para que você possa visitar qualquer canto, qualquer ponta dessas montanhas, e é possível que você visite, por exemplo, para poder conhecer, para poder admirar a paisagem lá de cima. Então toda a geografia aqui parece que ela foi montada, esculpida e desenvolvida de uma forma que você tem acesso a ela, você tem acesso a participar, a ter conexão com a natureza. E eu sentia muito essa falta, por exemplo, no Brasil. No Brasil, na minha opinião, ainda é um dos países mais lindos que eu conheci. E eu falo isso de verdade, de coração, porque eu já conheci outros países. Não existe outro país no mundo que tenha uma diversidade geográfica, de fauna e flora tão grande como tem no Brasil.
com praias lindas, com cachoeiras lindas, com montanhas lindas, com deserto, tem áreas desertificadas, tem áreas frias, tem até neva no Brasil em alguns lugares. Então assim, o Brasil é um dos países que tem uma geografia mais linda do mundo. Só que eu, como sou um cara que gosta de natureza, eu gosto de montanha, de caminhar, de abraçar árvore, essas coisas, para mim era mais complicado ter acesso a esses lugares. Porque de fato o acesso a esses lugares era mais complicado devido aos transportes que nós temos no Brasil. E esse era um outro motivo também favorável aqui na Suíça. E entrando nesse assunto, um outro motivo das pessoas gostarem tanto desse país é que aqui o serviço de transporte público ele funciona e ele é muito eficiente, não apenas pela sua pontualidade, mas pelo que eu falei logo atrás. Aqui o serviço de transporte público ele te leva a qualquer lugar que você quiser. Praticamente todas as cidades, vilas e vilarejos, montanhas, todos os lugares você vai ter um acesso de transporte público. Então é mais fácil você andar por aqui. É muito fácil, é muito simples de você pegar o telefone, falar onde você está e para onde você quer ir, e o próprio aplicativo, o próprio telefone fala quais os transportes você tem que pegar. Se é um trem, se é um ônibus, se é um metrô, se é um funicular, não importa. Então o transporte público aqui ele é eficiente, ele é pontual, e ele é ele é muito bem conectado a todas as áreas, a todos os cantos aqui no país. O próximo motivo é que os salários aqui na Suíça são muito altos. De acordo com algumas pesquisas, o salário aqui na Suíça é o salário mais alto do mundo. Tem alguns países que sempre brigam por essa posição, mas ele está sempre lá entre os 3 salários mais altos do mundo. Então as pessoas aqui, elas não importa o trabalho que elas exerçam, desde o trabalho mais operacional até o trabalho mais executivo, o trabalho mais de empreendedorismo, o trabalho mais independente, não importa muito. Os salários aqui são muito altos, os serviços aqui cobram um valor muito alto. Então é um país que de fato é um país caro, porque você recebe muito bem aqui. Então uma pessoa que recebe um salário mínimo aqui na Suíça, ela consegue ter tudo o que uma pessoa que tem um salário muito mais elevado pode ter. E eu não falo, por exemplo, de ter mansões, carros, muitos carros na garagem, ter um jatinho, não falo isso, eu falo coisas básicas e simples que todos nós gostaríamos de ter. Por exemplo, morar muito bem, ter uma casa muito boa, ter um carro muito bom, ter uma alimentação muito equilibrada, muito variada, onde você pode comer o que você quiser, por exemplo, porque o dinheiro vai dar. Poder sair, poder fazer viagens, poder ir para outros países. Então a renda familiar, a renda da pessoa aqui na Suíça te possibilita com que você faça isso. Eu, obviamente, estou falando de acordo com a minha experiência e de acordo com uma pessoa, um funcionário que pelo menos trabalha aqui 100%, ou seja, integral. Porque existem pessoas que trabalham de forma parcial. Por exemplo, somente 50% do seu tempo, somente 2, 3 vezes na semana. Então vai depender muito de pessoa por pessoa. Mas eu estou falando da pessoa que trabalha em horário 100%, uma pessoa que é assalariada, trabalha numa empresa e que trabalha em 100% do seu tempo, sei lá, segunda, sexta, nos horários normais. Eu falo dessa pessoa para cima. Então esse é um motivo que todo mundo comenta também, que são os altos salários praticados aqui na Suíça. E um outro motivo, para mim, é o mais importante de todos, é a alta qualidade de vida. É isso que eu vim buscar aqui. Eu não vim buscar um alto salário, eu não vim buscar outro tipo de coisa, eu vim buscar uma qualidade de vida melhor. E aqui a qualidade de vida é muito boa, de fato, isso é mais um fato. A qualidade de vida aqui é muito boa porque você tem o privilégio de poder, por exemplo, estar aqui onde eu estou, olhando para esse lago muito bonito, olhando para as pessoas passando felizes, almoçando, comendo, andando de bicicleta, com as crianças brincando, num tempo extremamente agradável. Nós estamos na primavera aqui
Então as temperaturas já estão se elevando, estão melhores, estão mais confortáveis, não está tão frio e não está com aquele calorzão também do verão. E as pessoas saem para poder nadar, brincar e fazer tudo. Então assim, a qualidade de vida aqui é muito bacana, é muito boa. E as empresas também prezam pela qualidade de vida. A maioria das empresas suíças prezam por isso. E por isso essas empresas, elas estão sempre beneficiando os seus funcionários com tempo de lazer, com a possibilidade de você trabalhar menos, por exemplo, trabalhar 80% da sua carga horária, trabalhar 50% se você quiser. Então existe essa possibilidade. Obviamente o salário vai aumentar também e diminuir de acordo com o tempo de trabalho. Mas existe essa possibilidade. Isso é normal aqui na Suíça, porque a qualidade de vida aqui é levado muito a sério. E eu adoro isso. Poder, por exemplo, sair de casa, andar 2 passos, estar aqui no lago e estar andando de bicicleta como eu estou agora, poder nadar no lago, poder fazer uma refeição aqui onde eu estou nesse exato momento, porque tem infraestrutura para isso. Aqui atrás de mim, por exemplo, tem uma churrasqueira. Então, se eu quiser, eu posso vir aqui botar uma carne e fazer um churrasco, por exemplo, porque ali tem uma mesa. Aqui é um parquinho e foi por acaso que eu estou aqui. Eu vim de bicicleta, cheguei aqui e parei. Mas se eu parar mais à frente, vai ter outro campo como esse. Se eu parar mais perto de casa, vai ter outro parque como esse. Então a qualidade de vida aqui é muito boa. Então esse é um outro motivo que faz com que as pessoas olhem muito para a Suíça. E como um bônus, como um motivo extra que as pessoas me falam muito sobre o desejo de morar aqui, é justamente a estabilidade e a previsibilidade do país. Aqui o país, economicamente, politicamente, é muito correto. E eu não estou falando que não tenha corrupção, que não tenha pessoas más, pessoas boas, pessoas que fazem merda e pessoas que fazem de tudo para que a vida de fato seja melhor aqui. Tem, em todo lugar tem. Mas aqui é muito mais assertivo o plano de governo. E não falo de políticos, eu falo plano de governo, né? Porque o país foi montado de acordo no plano de governo. E qualquer político que entre, não importa qual lado, qual direção que ele siga, ele vai sempre seguir este plano de governo. Ele não vai mudar o plano de governo. O plano de governo vai ser sempre a base diretriz de qualquer político aqui. Então, por isso que tem essa estabilidade muito grande e tem essa previsibilidade muito grande, porque aqui o que é combinado, o que é prometido é realizado, é feito. Obviamente tem projetos que vão beneficiar um lado ou um outro lado, porque nós estamos num país, aqui existe sim uma democracia muito forte, aqui é um país muito democrático, mas ainda assim existem pessoas com pensamentos diferentes, pessoas com ideologias diferentes. Então a política não consegue, por exemplo, suportar todas as ideologias. Então ela tem que seguir uma ideologia, por isso ela segue uma base, um plano diretivo, um padrão. Mesmo não sendo adequado para todos os pensamentos ideológicos, ao barulho, mesmo não sendo adequada a todos os pensamentos ideológicos, ela vai seguir essa carta diretriz, ela vai seguir essa base diretriz. Então, o que é combinado, o que é prometido, é realizado. Então, isso gera uma estabilidade muito grande e um melhor, na minha opinião, uma previsibilidade econômica e política muito grande também. E social. Beleza, Mike. Que thumb e-mail é esse que você colocou aí no YouTube falando que viver na Suíça não é para todo mundo? Então, eu falei os fatos. De fato, a Suíça é um país muito bom para se morar. Tem todos esses benefícios que eu falei. Só que mesmo assim a Suíça não é para todo mundo e eu posso te provar. Então por que a Suíça não é para todo mundo? E de fato ela não é. Tudo que eu falei, todos os motivos que eu falei atrás são motivos e são fatos. De fato a Suíça é um país muito bom. Mas não quer dizer que seja um país perfeito para todas as pessoas. E eu também vou colocar aqui 5 motivos pelos quais eu acredito, isso é a minha opinião, é a minha vivência aqui no país, quando eu converso com amigos, quando eu converso com pessoas que moram aqui no país, que são suíços, ou que são estrangeiros, ou que são brasileiros, que vieram para a Suíça tentar a vida aqui na Suíça
e quais são as opiniões dessas pessoas também, e obviamente quais são as minhas opiniões. Não vai ver nada. Então, o primeiro motivo, e para mim, eu acredito que para as pessoas seja mais complicado. A Suíça é um país muito reservado, é um país muito fechado. É um país onde as pessoas elas são muito educadas, elas são muito simpáticas, mas é extremamente difícil ter uma relação aqui. E eu falo uma relação de amizade. Fazer amizades aqui na Suíça é muito complicado e leva muito tempo, às vezes muitos anos, para que você seja convidado a ir à casa de uma outra pessoa, por exemplo, aqui na Suíça. É muito complicado quando uma pessoa vem para cá, do Brasil, por exemplo, que tem uma outra cultura, tem uma outra mentalidade e tem outro desejo, quando ela chega aqui e ela percebe isso. E ela percebe isso na hora. Porque as pessoas elas são mais fechadas de fato. Elas não vão te dar muita atenção, talvez. E eu não falo que elas não sejam educadas, elas são educadas, elas vão conversar com você, elas vão ser simpáticas com você, mas elas não vão te dar abertura para uma amizade ainda. Então isso será necessário uma convivência maior, de mais tempo. Então, as pessoas que vêm para cá com esse objetivo de se relacionar, de fazer amizades, de conhecer a agitação, a movimentação das pessoas aqui na Suíça, esse não é o lugar para você. Esse não é o lugar que você vai encontrar isso. Porque, voltando a falar, a Suíça é um país muito fechado, onde fazer amizades, onde se relacionar é mais complicado. E isso é o que a maioria das pessoas me fala. Quando eu pergunto, por exemplo, sobre como está sendo a sociabilização, como está sendo o relacionamento delas, a adaptação delas no país. É a primeira coisa que elas me falam, é justamente isso. É um país mais fechado, é um país mais reservado, onde para você se relacionar, você precisa rebolar muito, porque não existe uma abertura para esse tipo de relacionamento. Não estou falando que isso não aconteça, pode acontecer, eu só estou falando que é mais difícil. E a pessoa que não tem esse hábito vai sentir isso aqui na pele quando vier para cá. Um outro motivo tão sério e tão importante como o primeiro motivo que eu já falei, para aquelas pessoas que gostam desse tipo de vida, vai ser um pouco mais complicado. Não tem vida noturna na Suíça. Mentira, Mike, tem sim. Mas a vida noturna aqui na Suíça, ela é mais limitada também. Saindo dos centros urbanos, das grandes cidades como Zurique, como Genebra, as demais cidades pela Suíça, não existe uma vida noturna muito movimentada. Existem os barzinhos, existem as baladas, mas é muito limitado, é muito pouco, né? Não tem uma quantidade enorme de barzinhos e de boates, discotecas gigantes. Onde eu moro, por exemplo, eu não conheço uma boate, eu não conheço um barzinho que funcione à noite. Então, é muito mais restrito. A vida noturna aqui é mais restrita. O comércio, por exemplo, aqui na Suíça, fecha 6, 7 horas da noite, está tudo fechado. Se você andar aqui após esse horário, você vai perceber que não tem ninguém na rua. A não ser, é claro, na primavera e no verão, onde anoitece muito tarde, anoitece por volta de 9 horas, as pessoas gostam de ficar na rua para poder aproveitar o tempo, para poder ir para o lago, para poder nadar, andar de bicicleta, curtir com a família, para poder aproveitar o tempo. Mas é tudo uma coisa fechada, você me entende? Eles vêm com a família, eles vêm com os filhos, eles vão com os amigos que já são amigos de muitos anos. Então são estruturas mais fechadas. Mas a vida noturna, como nós conhecemos no Brasil, ela não existe aqui. Você não vai, eu sou do Rio de Janeiro, você não vai pro Rio lá para Copacabana, 2 da manhã, tem gente jogando futevôlei na praia, pessoas correndo na rua, tem quiosques abertos, tem bares abertos, várias discotecas abertas, São Paulo também, as grandes capitais do Brasil. Então assim, é muito complicado. Você viaja pela Europa, você vê outros países próximos também que tem uma vida noturna muito mais agitada, como Espanha, como alguns lugares na Itália, como Irlanda. Eu fui recentemente para o Sudeste Asiático e, por exemplo, no Vietnã, na capital Hanoi, a vida lá não para. Então, de noite, de manhã, de dia, não importa o horário, tem sempre música na rua, pessoal gritando, pessoal comendo, se divertindo.
Aqui na Suíça não é esse lugar. Então, se você vier para cá, porque você viu vídeos das montanhas lindas, das pessoas bonitas, dessas coisas assim, acha que a Suíça vai ter também um estilo de vida próprio para aquilo que você gostaria de fazer à noite, não acho que também seja o melhor local para isso. Eu conheço várias pessoas que vieram para cá e elas ficaram depressivas, mas literalmente depressivas, porque elas viram de fato na primeira, segunda semana que o país é maravilhoso, que o país é lindo, que os transportes funcionam, que os salários são altos, mas quando ela queria se relacionar com fazer amizades, não conseguia. Ela se sente extremamente perdida e triste por viver num país onde ela não consegue fazer as mesmas coisas socialmente falando que ela fazia no Brasil, por exemplo, ou em outros países que isso seja mais aberto. Então, esse também é um motivo que é importante que você pense, é importante que as pessoas pensem se de fato vale a pena morar num país assim. Eu comentei que os salários aqui na Suíça são muito altos, então está entre os maiores salários do mundo, mas ao mesmo tempo os altos custos de vida aqui na Suíça é um fator, é um motivo que vem desagradando, entristecendo muitas pessoas para morar aqui, por exemplo. O custo de vida aqui, de fato, ele é muito alto. Os aluguéis são caríssimos, a alimentação aqui é muito cara, os serviços são caros, os transportes, para você andar com transporte público, é muito caro. Enfim, qualquer serviço, qualquer coisa que você vá comprar ou fazer aqui na Suíça é muito caro. E quando as pessoas vêm para cá, se elas não tiverem já um trabalho a 100%, eu falo um trabalho integral, ou algum trabalho até internacional que te dê uma condição financeira para morar nesse país, você vai sentir na pele e vai sentir nas primeiras semanas que esse país não é para todo mundo. É muito difícil se manter aqui se você de fato não tiver uma condição financeira que seja pertinente com o custo de vida das coisas aqui. Então, eu escuto muitas pessoas que primeiro vêm para a Suíça sem ter nenhum tipo de planejamento de trabalho. E quando chegam aqui, elas começam a trabalhar com trabalhos que não são 100%, são trabalhos a 20%, sei lá, fazendo faxina, fazendo obras, fazendo qualquer tipo de atividades que são mais fáceis para o estrangeiro e que ainda não fala os idiomas, de fazer. Então, assim, trabalha 2, 3 dias na semana. Pessoas que não trabalham 100% aqui, elas vão sentir no bolso o alto custo de vida aqui. Inclusive para as pessoas que trabalham aqui 100%. Inclusive para aqueles que ganham um salário mínimo e aquelas pessoas que ganham até um pouco mais no salário. Porque o que acontece? Quando a pessoa ganha um salário mínimo, ela consegue sobreviver muito bem aqui na Suíça. Mas se ela vier para cá com a família, com esposa, com marido, com filhos, viver aqui na Suíça com um salário mínimo é impraticável, é impossível viver aqui com esse salário mínimo. Porque, primeiro, tem as despesas que são as despesas básicas e obrigatórias do país. Então, já tem despesas fixas muito elevadas, como, por exemplo, o seu aluguel, é uma despesa fixa extremamente elevada. O seu plano de saúde é obrigatório para você viver aqui na Suíça, então ele é muito elevado também, então é um custo que você vai ter mensal muito alto e é individual. Os demais seguros que você precisa fazer, porque você faz seguro para tudo, é seguro de responsabilidade civil, é seguro do apartamento, é de tudo, tem seguro para tudo aqui. Você paga, por exemplo, uma taxa anual para poder ter acesso a rádio e TV. Enfim, tem seguro e tem taxas e tem mensalidades para tudo. Então são custos fixos. Então se você ganha um salário mínimo aqui na Suíça, que é um salário muito bom, mas você está com a sua esposa ou com o seu marido e com seus filhos, e a sua esposa ou o seu marido não trabalha, não tem como sobreviver aqui no país apenas com esse salário mínimo. Então as pessoas vêm para cá almejando ter uma condição financeira, ter uma condição de vida maior aqui no país, mas elas não se planejam com esses pequenos detalhes. Então o salário é muito alto, mas o custo de vida aqui na Suíça também é extremamente alto e também é um dos maiores do mundo. Então quando as pessoas chegam aqui, elas se deparam com isso e elas não conseguem ficar muito tempo e já retornam para ir para o país de origem
enfim, o sonho acaba, né? O sonho passa a um pesadelo. Então, um país que é de fato um país maravilhoso passa a ser um inferno praticamente para essas pessoas que não têm esse tipo de planejamento. E outra coisa que é importante saber antes de vir para cá são as barreiras linguísticas. Aqui na Suíça, eu já falei em alguns vídeos, mas acredito que já seja também de conhecimento de todos vocês. Aqui na Suíça tem 4 idiomas que são oficiais. Mas desses 4 idiomas, somente 3 são falados, que é o alemão, que é o alemão suíço, e é importante frisar que é o alemão suíço. O alemão suíço é bem diferente do alemão da Alemanha. Embora as pessoas consigam se compreender, consigam se entender, mas elas se entendem com certa dificuldade. Então aqui na Suíça tem o alemão suíço. Então não adianta, mas eu falo muito bem o alemão da Alemanha e vou para a Suíça e vai estar tudo bem. Não, porque é diferente. O alemão daqui da Suíça é diferente. Tem pessoas que são fluentes, falam bem o alemão da Alemanha, o alemão original, e quando vem aqui para a Suíça elas ficam um pouco perdidas, porque o alemão aqui é um pouco diferente. E isso já é uma barreira linguística. Também tem o francês. O francês é o francês, falado na França, falado normal. Tem o italiano e tem o romanche. Mas o romanche é um dialeto e poucas pessoas falam aqui na Suíça e tá sendo extinto essa língua aqui. Então, de qualquer forma, tem 3 línguas oficiais, que é o alemão, o francês e o italiano. E é uma barreira linguística esse assunto, porque, por exemplo, não basta apenas falar francês. Porque se você falar apenas francês, você só consegue transitar pela área linguística francesa. Se você só fala alemão, você só consegue transitar pela área linguística alemã. E italiano a mesma coisa, você só consegue transitar pela área linguística italiana. E não estou falando que você não possa ir para as outras áreas, só que você não vai entender. Então, é muito difícil você ter essa conexão com o país inteiro, porque você provavelmente não vai conhecer, não vai entender, não vai falar fluentemente todos os demais idiomas que são falados aqui. Então, normalmente aqui na Suíça, as pessoas falam mais do que 2 idiomas, inclusive o inglês. Como ele é um idioma internacional, então você consegue, por exemplo, ir para a área linguística alemã, francês ou italiano e falar o inglês, porque todo mundo vai te entender. Mas as pessoas aqui falam mais do que 2 idiomas. É normal, já é de escola. As pessoas falam aqui muito bem os demais idiomas. Então, quando você chega aqui, vindo do Brasil, por exemplo, e muitas vezes fala somente o inglês, você até consegue se comunicar aqui, mas as pessoas vão criar uma barreira com você. Elas não vão querer ficar falando com você em inglês. Elas vão querer falar com você na sua própria língua, no francês, no alemão ou no italiano. Então isso gera uma barreira, isso gera uma dificuldade de você poder de você poder interagir com outras pessoas e com outras culturas. Então você precisa conhecer pelo menos o básico dos demais idiomas e, obviamente, falar muito bem o idioma para aquela região que você foi. No meu caso, eu estou na área linguística francesa, então eu preciso falar muito bem o francês, falar o inglês, porque eu tenho que ir para as outras áreas também e para o resto do mundo, o inglês é muito importante, e as demais línguas. Eu não falo alemão e eu já desisti de tentar aprender, mas eu falo o francês, eu falo inglês, eu falo italiano, eu falo espanhol, então dá para você se comunicar muito bem aqui na Suíça, porque a Suíça é um país muito pequeno e ela faz fronteira com esses países, com a Alemanha, com a França, com a Itália, com a Áustria, muito perto da Espanha. Então isso facilita a sua integração no país e na sua adaptabilidade também no país. Mas a barreira linguística é uma barreira muito séria e muito importante, e ela faz com que muitas pessoas retornem para os seus países porque não conseguiram se adaptar à cultura e nem mesmo ao idioma. E o último motivo de que, para mim, a Suíça não é feita para todo mundo. Eu já falei um pouquinho no primeiro motivo com relação às questões sociais, e esse vai retornar, porque ele é um outro motivo que faz com que as pessoas entrem em depressão e retornem muitas vezes para os seus países de origem, que é a parte do relacionamento mais afetuoso, mais amoroso, por exemplo. Se relacionar aqui. Eu já falei um pouco sobre isso, mas esse é um motivo muito grande que as pessoas me relatam, que falam, olha,
tentei me relacionar com uma pessoa, não deu certo. Ou, por exemplo, eu conheci essa pessoa estando no Brasil ou estando em outro país, mas quando eu fui morar com ela, não deu certo também. E porque é muito diferente. Eu falo isso da cultura, a cultura é muito diferente, mas quando você chega na Suíça e você começa a conhecer as pessoas, entender como que é a cultura, você entende que não é algo muito fácil. E como eu falei, as pessoas quando vêm aqui para a Suíça, elas já vêm com uma vida mais estabilizada, mais montada, mais fechada. Então, as pessoas que vêm para cá e acreditam que vão ter, por exemplo, uma sociabilização mais latina, mais quente, dos povos como Brasil, como Espanha, até Portugal. Portugal é um pouco mais seco também, mas até Portugal. E mais latina, por exemplo, elas não vão encontrar isso aqui. Então elas se sentem sozinhas, elas ficam muito solitárias, elas se sentem solitárias. Elas não conseguem levar para frente as relações, né, os seus relacionamentos. E aí entra várias características do que eu já falei. Entra a barreira linguística, entra a barreira cultural, entra as barreiras sociais e, obviamente, essas barreiras que são mais fechadas que eu falei. Então, se envolver amorosamente aqui na Suíça é um pouco mais complicado. Eu sei que eu já falei isso logo no começo da parte da sociabilidade, mas eu queria colocar isso como mais um motivo e separar a vida social, a vida para você se relacionar e ter as suas amizades e ter uma vida mais rotineira social, e também uma outra parte com a vida mais amorosa, com a situação mais amorosa, mais afetuosa, de você achar alguém aqui na Suíça, se interessar e ter alguma coisa. É muito raro existir paquera, você paquerar, por exemplo, em bar, em baladas. Isso é muito difícil acontecer. As pessoas aqui, quando vão para uma balada, elas vão para a balada. Quando vão para um bar, elas vão para um bar com os amigos, elas querem ficar ali e não estão com vontade, não estão a fim de paquerar. E isso é o que a maioria das pessoas me fala. O meu modo de pensar sobre esse motivo, esse tópico, é justamente isso. É a adaptação à cultura das pessoas aqui na Suíça. Porque as pessoas, quando vêm aqui para a Suíça, sendo estrangeiras, né, sendo imigrantes, ou as pessoas que nascem, crescem e estudam, e trabalham, moram aqui na Suíça, o comportamento e a visão deles é muito diferente do nosso, por exemplo. As pessoas que vêm para cá de fora, normalmente já vêm com alguma coisa mais estabilizada, já vêm com um trabalho, trazem a família, os seus filhos. Então, essas pessoas que chegam aqui na Suíça, e eu estou falando de mais de 50% da população suíça é estrangeira, essas pessoas normalmente, não estou falando que é 100% dos casos, mas normalmente elas vêm acompanhados da família. E isso já deixa uma porta fechada para qualquer tipo de relação. Porque a cultura das pessoas que vêm para cá também é diferente. Tem pessoas que vêm de países árabes, pessoas que vêm de países ocidentais, países orientais, países do centro-Europa, países do sudeste asiático, países do norte, países da América, por exemplo, América do Sul, América do Norte, não importa. Então tem muitas culturas diferentes aqui dentro da Suíça. E isso eleva a dificuldade do relacionamento, porque as culturas ainda estão sendo desenvolvidas, né? Não existe uma cultura suíça, vai acabar existindo uma cultura internacional. E isso dificulta muito essa relação. Então, no meu modo de pensar essa situação, é mais ou menos isso. É mais ou menos as pessoas que vêm para cá já vêm com um trabalho planejado, um trabalho para vir para cá já estruturado, trazem a família. E os suíços, as pessoas que nascem, que moram, que crescem aqui, eles já fazem as amizades desde a infância. Então eles se relacionam, namoram as pessoas do colégio, da universidade e até mesmo no trabalho. Então já se fecham. Então é muito difícil qualquer pessoa nova, que é um país muito pequeno, com um pouco mais de 8 milhões de habitantes, é muito difícil então qualquer pessoa que entra no país se sociabilizar, porque já tem estruturas fechadas. Volto a falar, não estou falando que todo mundo seja assim, mas a grande maioria sim. E para fechar esse vídeo, né, talvez vocês me perguntem, mas Mike, então assim, não é para todo mundo, mas é para você então a Suíça? Bem, eu tô aqui há 5 anos e eu falo que esse país é um país maravilhoso para mim. Eu me sinto em casa nesse país. Primeiro, eu não sou uma pessoa muito sociável.
As coisas que eu gosto é ir para a montanha, abraçar a árvore e curtir a minha companhia. Não é que eu prefira a solidão, mas eu gosto da solitude, eu gosto da minha independência, eu gosto da minha companhia, como eu falei. E a Suíça, ela me proporciona tantas facilidades, tantos benefícios e tantas coisas interessantes que eu me ocupo o meu tempo com várias coisas extremamente interessantes para mim. Nesse período que eu estou aqui, por exemplo, eu descobri que eu não tenho apenas algumas competências que eu tinha no Brasil. Aqui eu descobri que eu tenho outras competências que me deixam mais felizes. Por exemplo, aqui na Suíça, e não é por causa do país, mas é por causa das condições que eu tenho aqui no país. Uma coisa que eu sempre tive vontade, mas eu nunca identifiquei uma competência de fazer isso, mas eu sempre tive vontade de escrever livros, ficção. E aqui na Suíça me permitiu, por exemplo, abrir um pouco mais os meus olhos, e estudar mais a literatura, estudar mais literários também, filósofos, sociólogos, e eu falei assim, caramba, por que não? Então eu comecei a escrever. Então eu estou muito feliz em poder divulgar aqui para vocês. Eu ainda não divulguei, porque eu não faço por divulgação, eu faço porque eu acho tão bacana eu pegar minha prateleira de livros e ver que tem um livro meu, mas eu não divulgo, né? Eu acho que poucas pessoas sabem que eu escrevi um livro, talvez só a minha família, até porque eu enviei para elas uma cópia do livro. Mas eu não divulgo, não divulgo nada. Aqui na Europa é um pouco mais conhecido porque esse livro está na Amazon. Eu vou passar para vocês aqui na descrição o link para vocês poderem conhecer, se vocês quiserem conhecer. Esse livro está na Amazon. Então aqui na Europa e nos Estados Unidos ele é um pouco mais conhecido porque ele tem um modelo impresso, né? Você pode comprar o livro e chegar na sua casa esse livro. Mas no Brasil não tem essa possibilidade ainda. O Brasil é um país tão grande, tão grande, tão grande, que eu fui tão inteligente, ou tão burro, de não abrir isso para o Brasil. Se eu abro para o Brasil para poder ter os livros impressos hoje, ele fica muito caro para o brasileiro. Então eu preferi não fazer. Mas de qualquer forma, eu vou colocar o link aqui. No Brasil, se eu não me engano, só é possível comprar o livro online. Ainda não o livro impresso. Mas assim que for, eu coloco aqui nos vídeos, na descrição, no Instagram, algum link para que vocês possam também adquirir o livro, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu lado autor e escritor. E eu estou muito feliz com isso porque os primeiros livros que eu estou lançando, eles fazem parte de uma série. Eles fazem parte de uma série de 10 livros. E é ficção, é uma ficção infanto-juvenil, jovem adulto. E essa ficção, essas obras, elas vão reunir 10 livros. É uma série, essas séries elas se complementam porque é uma história só. E são 10 livros que complementam essa série. E é uma história que ela... Enfim, eu não vou contar aqui a história, eu vou deixar na descrição para quem quiser conhecer. Mas ela junta duas coisas que eu amo demais. Que é o montanhismo, que é a aventura, que é a natureza, por exemplo, e são técnicas de sobrevivência, são aventuras de sobrevivência. Eu já fiz vários cursos de sobrevivência que foram muito, muito válidos para mim, e como eu sou montanhista, eu adoro ir para a montanha, para a floresta e testar, e testar sobrevivência, fazer, por exemplo, utilizar de fato várias técnicas sobrevivencialistas. Então são coisas que eu adoro. Então eu criei uma ficção completamente louca, que eu junto um pouco dessas duas coisas de uma forma um pouco inesperada e até, enfim, não vou dizer que é algo impossível, mas que seria um pouco improvável, mas é ficção. E eu me descobri aqui na Suíça. Eu descobri que eu adoro fazer isso. Eu já estou escrevendo o 4º livro. E já lancei o 2º, o 3º está na parte da diagramação e de layout ainda, mas eu estou adorando. Então assim, é uma coisa que eu adoro aqui na Suíça, fora as demais coisas que eu passei a fazer por aqui, que eu vou contar nos próximos vídeos também, em outras oportunidades. Mas se vocês quiserem conhecer, são esses 2 livros aqui que já estão na Amazon. Aqui está o 1º livro e aqui está o 2º livro. Acho que vocês vão gostar. É um livro pequeno, é curtinho, você consegue ler em apenas um dia. Então, vai valer a pena. Então sim, eu me adaptei muito bem aqui ao país. Eu de fato é como se... eu já dei eu já falei sobre isso, já falei várias vezes na verdade sobre isso, que parece que você
Quando você planta uma árvore, por exemplo, num solo que não é fértil para ela, ela não vai se desenvolver muito bem. Agora, quando você planta essa árvore num solo que para ela é fértil, ela vai crescer e vai viver uma vida muito bem feliz, estruturada, plena. Então eu dou esse exemplo. E eu não estou descredibilizando o Brasil, eu adoro o Brasil. Mas no Brasil eu tinha vários problemas, por exemplo, de saúde. E é sério, as pessoas que me conhecem sabem disso. Eu tinha vários problemas de saúde, eu passava por um estresse muito grande, eu passava uma pressão muito grande, já tive quase depressão no Brasil. Então quando eu vim para cá, como mágica, assim, a minha saúde melhorou, o meu estresse ele acabou. Eu sou um cara estressado, eu sou um cara nervoso, mas eu falo do estresse do cotidiano, da pressão cotidiana, terminou. E a minha vida é muito mais leve aqui. É muito mais leve porque eu não penso mais nas mesmas coisas que eu pensava no Brasil, por exemplo. Aqui eu penso mais na minha vida, na minha qualidade de vida. E isso faz muito bem para mim. Então, sim, eu me adaptei muito bem a isso. Eu preciso, obviamente, trabalhar, eu preciso desenvolver competências, eu preciso me tornar produtivo aqui na Suíça para poder me manter na Suíça, para poder me manter nesse país, porque todos os motivos que eu falei lá atrás, lá no começo, que são muito bons, eu gostaria de mantê-los. E também saber que todos os motivos que eu falei que não são para todo mundo, é o meu caso. É o meu caso porque eu não tenho essa necessidade, isso não é o meu grau de importância, por exemplo, eu me relacionar, eu ter amigos aqui. E pode parecer que eu esteja sendo um pouco escroto, mas não é isso, é porque é o meu jeito. Eu sou mais tímido, eu sou mais reservado, eu sou como um suíço. Eu não sou muito aberto, né? Quando eu conheço a pessoa, quando eu tenho intimidade com a pessoa, eu vou brincar, eu vou falar besteira, eu sou um cara muito espontâneo. Mas a minha vida aqui na Suíça, ela é muito boa por causa disso, porque as pessoas respeitam o jeito como eu sou. Eu adoro, por exemplo, ir no final de semana, subir uma montanha, ir para uma floresta, fazer uma brincadeira, fazer um abrigo, por exemplo, pegar meu almoço, por exemplo, minha refeição, e ir para esse parque, por exemplo, e almoçar aqui. Então, ir sozinho. E eu não me incomodo com isso. Eu gosto da minha companhia. E não é que eu não queira ter amizades. Óbvio que eu quero ter amizades, eu quero conhecer pessoas, mas o que eu falo é que isso não é uma prioridade para mim. Isso não é algo que eu preciso ter. Mas eu já conheço pessoas aqui na Suíça, são pessoas muito bacanas, pessoas muito boas, pessoas que eu já saí. Só que não é a minha prioridade, entendeu? Então por isso que eu falo que aqui é o país para mim perfeito, é um país calmo, é tranquilo. Eu tenho um espírito mais eu fico brincando que eu tenho um espírito mais de velho, né? Se bem que tem velhos que são muito mais ativos e muito mais movimentados que muitos garotões e jovens por aí. Mas o meu espírito de velho, ele gosta mais de tranquilidade, de paz, de sossego, de sossego mesmo, tipo de não ter barulho, de ter um clima mais tranquilo, mais ameno, não ter muitas pessoas em volta, não ter confusão. Então eu gosto disso, é uma coisa que me encanta, que me fascina e que eu sou apaixonado. Então, mesmo se um dia eu não continuar na Suíça, mesmo se um dia eu sair daqui, com certeza eu iria para um outro local que seja como esse, calmo, tranquilo, sossegado, onde eu possa expressar em arte, onde eu possa me expressar em comunicação, onde eu possa me expressar da forma como eu amo me expressar. Então, volto a falar, a Suíça não é para todo mundo. Pode ser para você, pode ser para mim, mas não é para todo mundo. Então, pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham entendido e compreendido que eu apenas quis externalizar a minha opinião e a opinião de outras pessoas com quem eu já conversei, com quem eu converso aqui na Suíça. E volto a falar, não é 100%. Terão pessoas que vão ter, de certo, opiniões diferentes da minha, vão ter visões aqui na Suíça diferentes da minha, mas é a minha visão, é o meu pensamento nesses 5 anos que eu estou aqui na Suíça. E é isso. Então, vou deixar vocês um pouquinho aqui com essa paisagem onde eu estou, com essa vista maravilhosa, com esse início de primavera aqui na Suíça. E já te verrei dans la prochaine vidéo. À bientôt!